Olá, turma. Essa agora é a atividade número 3 de Química, que também fala sobre misturas e processos de separação de misturas. Então, vamos lá para a nossa correção. E quem não tiver feito alguma alternativa, esse é o momento. Então, na questão número 1 diz o seguinte: o óleo de cozinha usado não deve ser descartado na pia, pois causa poluição das águas e prejudica a vida aquática. Em Florianópolis, a coleta seletiva de lixo recolhe o óleo usado armazenado em garrafas PET e encaminha para unidades de reciclagem. Nessas unidades, ele é purificado para retirar água e outras impurezas para poder então ser reutilizado na fabricação de sabão e biocombustíveis. Considerando essas informações e os processos de separação de misturas, é correto afirmar que: letra A. Óleo e água formam uma mistura homogênea. Vimos em sala de aula que o óleo e a água possuem densidades diferentes. E por esse motivo, além de outras características diferentes, eles não se misturam. Então, a letra A e a letra B, a gente vê que a mistura ela não tem como ser homogênea. Então, ela deveria ser, no máximo, heterogênea, mas de forma mais clara, eles não se misturam. Então, na letra B, para separar o óleo de cozinha de impurezas sólidas e água, podem ser usadas respectivamente a filtração e a decantação. Então, vamos lá, se a gente tem impurezas sólidas no óleo, por exemplo, se você frita algum alimento que tenha farinha, ou pode soltar algum pedacinho, ele sempre vai ficar lá depositado, misturado ao óleo. E aí, para a gente tirar essas impurezas, o que a gente vai fazer? Vai filtrar esse óleo. Pode ser utilizado filtro de papel ou mais basicamente uma peneira que tenha furos pequenos, que vai conter, né, essas impurezas. Então, a filtração está correta. E a decantação? A decantação é um processo que você tem duas substâncias que não se misturam totalmente e apresentam densidades diferentes, que é o caso do óleo e da água. A gente sabe que a água tem maior densidade, então ela vai ficar depositada ao fundo e o óleo vai ficar em cima. Então, o processo de decantação, o que você vai fazer? Você vai colocar num funil, aguardar que aconteça esse processo, né, de separação, e aí depois você vai abrir uma torneira para que a substância que ficou ao fundo seja escoada e em cima fique apenas a substância, né, que não estava misturada na água. Então, nesse caso, a decantação também pode ser utilizada. Então, a letra B está correta. Na letra C, o óleo é uma substância mais densa que a água. Não, não é porque quando você mistura óleo e água, a água é a que vai para o fundo, né? Então, quanto mais denso, mais fundo ele fica nessa mistura. Então, nesse caso, a água é mais densa que o óleo. Letra D. A filtração é um método usado para separar a água do óleo. Não. Não é porque tanto a água quanto o óleo são líquidos. Se você fizer o processo de filtração, ambos vão passar, né, pelo filtro e não serão separados. Letra E. Óleo é uma substância composta e a água é uma substância simples. Não é. Por quê? Vou explicar para vocês. Substância composta é quando você possui elementos químicos diferentes. O óleo, normalmente, ele é formado por carbono e hidrogênio. Então, são dois elementos químicos diferentes. Você já percebe daí que ele é uma substância composta. Então, ok. A água, qual é a fórmula da água? H2O, hidrogênio e oxigênio, dois elementos químicos diferentes. Então, se você tem dois elementos químicos diferentes, ele é uma substância composta também. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra B. Número 2. Qual a diferença entre os processos de separação de misturas de destilação simples e destilação fracionada? Então, em relação à destilação fracionada e a destilação simples, temos alguns pontos que vão diferenciar. Então, vou escrevê-los aqui do lado. A destilação
simples. O que vai determinar a destilação simples? A destilação simples, as principais determinações são uma mistura que acontece entre líquido mais sólido, por exemplo, a água do mar, né? Ela pode ser separada, porque a gente tem sais dissolvidos na água, então, né, é uma mistura que tem líquido e sólido, e também possuem pontos de ebulição diferentes, bem distintos, né? Então, é uma das características. Já na destilação fracionada, a gente vai ter um pouco de diferença. Por quê? Na destilação fracionada, os pontos de ebulição também têm que ser diferentes, porém, eles ainda são muito próximos. Então, além de que, na destilação fracionada, a mistura ela já não é mais líquido e sólido, ela é líquido e líquido. Exemplo muito conhecido é a separação do petróleo, porque ela é formada por vários líquidos, né, de substâncias diferentes, com ponto de ebulição muito próximos. Então, são diferentes, continuam sendo diferentes, mas são pontos mais próximos. Então, a destilação fracionada ela é mais recomendada. Então, como eu falei, o exemplo principal que usa para separação é do petróleo, ok? Então, essa é a nossa questão número 2. Número 3. Como ocorre o processo de filtração? Então, o processo de filtração é um dos processos mais simples e mais utilizados, principalmente em casa, em que você vai separar substâncias que têm compostos sólidos e líquidos. E aí, no filtro, você vai, né, reter esses compostos sólidos e vai passar totalmente só o líquido. Então, o processo de filtração é utilizado para fazer sucos naturais, é utilizado quando você faz o café, né, que você vai filtrar ali o pó do café, né, que sobrou do líquido em si. É utilizado também quando você vai fazer lavagem, né, de arroz, feijão, e aí você precisa tirar a água que foi misturada a eles. Então, é um processo muito utilizado e é basicamente isso. Você necessita de um filtro, pode ser de pano, pode ser de papel, e aí você passa a mistura por esse filtro e nele vai ficar retido as partículas sólidas. Questão 4. Quais momentos do seu dia a dia você utiliza processos de separação de misturas? Então, você pode colocar exemplos, como eu dei, né? O processo de separação na lavagem do arroz, na lavagem do feijão, ao fazer um suco natural, ao fazer café. Também quando você vai, não sei se vocês já tiveram contato com aspirador de pó, ele é uma ferramenta, né, que é um processo de separação de misturas, porque através ele tem filtro, e o filtro ele consegue separar o ar limpo, né, das partículas de poeira que estão contidas. Então, aí são uns exemplos de separação de misturas que podem ser feitas em casa. Na questão número 5, na operação de extração de petróleo em uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo seja jorrado para fora. Porém, devido à sua extração acontecer no subsolo, o petróleo pode estar misturado com a água do mar. O processo mecânico mais adequado para realizar a separação entre o petróleo e a água do mar é a... Então, a gente tem aí destilação, filtração, separação magnética, evaporação e decantação. Então, a letra A a gente já pode considerar correto, porque a gente viu que a destilação é utilizada para separar líquidos que tenham pontos de ebulição diferentes. E aí, como eu dei no exemplo anterior, o petróleo sempre é separado por destilação fracionada. Então, sim, é um tipo de separação que funciona muito bem para separar o petróleo e a água do mar. Os outros processos. Filtração. Como eu falei, petróleo é líquido e água do mar também é líquida, então a filtração não vai ser eficiente para separar os dois. Então, a filtração não funciona, né?
Separação magnética. Separação magnética só funciona em misturas que contêm propriedades magnéticas ou metais, né, para ter essa atração magnética. Então, nesse caso, também não funciona. Evaporação. A evaporação, ela pode funcionar, porém, é um processo muito demorado e ele não é um processo mecânico, ele é um processo natural. Então, para esta questão, ela não é uma alternativa correta. E a decantação? A decantação, nesse caso, ela não vai ser suficiente para separar totalmente a água do mar do petróleo. Então, o mais recomendado, né, o mais funcional para acontecer realmente é a destilação. Questão número 6. Em química, existem processos de separação de misturas com diversas finalidades. Já vimos, né, nas questões vários processos diferentes. Um deles é a separação de misturas homogêneas, quando os componentes da mistura são líquidos e possuem pontos de ebulição diferentes. A gente acabou de falar sobre isso. É correto afirmar que esse processo denomina-se. Então, como eu tinha dito, né, o que a gente está analisando? Separação de líquidos com pontos de ebulição diferentes. Então, a gente tem destilação simples e fracionada. Então, até peguei aqui, né, para a gente ver a diferença. A destilação simples é líquido mais sólido e a fracionada são líquidos. Então, mistura de líquidos, a gente vai utilizar a destilação fracionadas. Ainda que ambas tenham que ter pontos de ebulição diferentes, a característica que vai destinar a alternativa fracionada é porque são misturas de líquidos, correto? Então, se fosse a mistura de um sólido e um líquido, seria destilação simples, mas como a mistura são líquidos, a destilação é fracionada. Então, número 6, a alternativa correta é a letra C. Vou marcar aqui. Alguma dúvida? Espero que tenham gostado, aprendido. Qualquer problema ou dificuldade é só chamar no privado.